Fala pessoal, vamos começar aqui a nossa 12ª semana de estudos remotos supervisionados. Nessa semana eu vou falar aqui de um tema que está no nosso capítulo 3 aí, né, que nós vamos trabalhar, que trata sobre juros. Né? Esse assunto você já estudou em alguns momentos, mas na matemática a gente faz isso mesmo, a gente retorna, fala de um conceito, de repente faz questões ou resolve exercícios num nível um pouco mais complicado, né, mas nunca deixa aquele assunto abandonado lá atrás, porque senão ele vai ficar esquecido mesmo e seria uma perda muito grande, né? Você estudar um assunto, ter o esforço e depois simplesmente deixar esse assunto se perder. Então vamos retomar um pouco esse assunto importante da matemática financeira e que é utilizado no dia a dia de praticamente todo mundo, né, que lida com dinheiro, que quer, por exemplo, fazer um cálculo para saber se aquilo que está pagando de juros está alto demais, se existe uma oferta de juros melhor do que a outra, né, e você quer você mesmo fazer essa decisão, não quer pedir para outras pessoas tomarem essa decisão por você, e não quer tomar uma decisão baseado em apenas assim, eu acho, ou então na confiança, né, de quem te prometeu que vai te cobrar um juros baixo. Então é melhor você saber também fazer esses cálculos aí. Bom, então vamos retomar aqui. Primeiro, vamos relembrar o significado da palavra juros, tá? A palavra juros é um valor que você ou ganha, ou paga, ou recebe, né? É um valor que se paga por um empréstimo de um valor que que não foi pago no mesmo dia, na mesma hora em que ele foi contratado, digamos assim, tá? E é muito comum a gente tratar nessa linguagem, usar os valores em porcentagem, ou seja, os valores de forma relativa, né? Não no valor absoluto, mas é muito comum você contratar valores utilizando as porcentagens. Então é bom a gente saber também lidar um pouco com porcentagens, que é um tipo de razão. Então é isso que esse assunto está fazendo nesse capítulo, né? Que esse capítulo trata sobre razões, vários tipos de razão. E a porcentagem é um tipo de razão. E dentro da porcentagem, né, o assunto juros ele vem sempre, né, está sempre junto aí. Então vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho primeiro aqui um exemplo para te lembrar como é que a gente trabalha com porcentagem. Esse exemplo aqui tem um forno que custava R$ 820 e agora ele está sendo vendido com um desconto de 15%. Meu interesse aqui é calcular qual é o valor, né, desse forno, por quanto que ele está sendo vendido agora, depois desse desconto de 15%. Eu tenho dois caminhos básicos aqui, pessoal. Um caminho é calcular esse 15%, esse valor de 15% de R$ 820 e depois subtrair dos 820, ou o caminho de ver assim, já que eu não vou pagar os 15%, eu vou pagar que porcentagem do forno? Eu vou pagar o restante de 15%, que é 85%. Então eu posso ir direto para o resultado se eu calcular quanto que é 85% de R$ 820. Eu acho que nesse caso, R$ 820 e calcular 85% dele vai dar um trabalho maior do que calcular 15% e depois subtrair. Então eu vou fazer por esse caminho aí, tá? Vou calcular os 15% de R$ 820. Sempre quando você for calcular porcentagem de alguma coisa, eu te aconselho a escrever a porcentagem como fração. Então você vai escrever 15 por 100 no lugar de 15%, tá? E sempre que for de alguma coisa, de um valor, você multiplica. Significa que é um produto, né, de uma fração por um valor. E esse valor é R$ 820. Vou fazer aqui essa multiplicação, numerador pelo numerador. O denominador aqui é só o 100, né, porque aqui embaixo do 820 é 1, não faz nenhuma diferença. Faço a multiplicação e depois divido por 100, ou posso antecipar a divisão aqui, olha, cortando um zero por um zero, tá bom? Faço essas contas e chego aqui no resultado de R$ 123. Presta atenção, porque isso aqui não é o preço do forno, isso é o desconto no preço do forno. Então o valor final, vou chamar aqui de valor final com VF. O valor final desse forno vai ser R$ 820 menos esse desconto que eu calculei aqui, que é de R$ 123. Então, fazendo aqui essa subtração, 820 menos 123, vai dar R$ 697. Certo? Confere aí. R$ 697. Joia. Então, calculamos aqui o exemplo 1, só para relembrar como é que a gente trata com porcentagem. Agora eu vou falar de um outro exemplo aqui,
de como que a gente vai tratar com porcentagem, mas eu sei tanto o valor final como o valor inicial, mas eu não sei qual é a porcentagem. Eu quero saber aqui qual foi o percentual de aumento. Por exemplo, pessoal, um celular que custava R$ 1.200, agora está sendo vendido por 1.560. Aumentou quantos por cento? Um salário de uma pessoa que era de R$ 1.200 passou a ser 1.560. Uma ação na Bolsa de Valores, né, teve essa variação. Eu quero saber qual foi o percentual de aumento. Poderia tanto calcular o percentual de aumento quanto o percentual de redução. É o mesmo caminho. Qual é esse caminho? O caminho é ver a diferença entre os dois valores, o valor final menos o valor inicial. Então o caminho é fazer o valor final menos o valor inicial. Deixa eu corrigir aqui. Botar um V inicial aqui. Valor final menos um valor inicial, vou chamar de I. Faço essa diferença do valor final menos o valor inicial e depois eu divido essa diferença, faço a divisão dessa diferença pelo valor inicial, sempre pelo valor inicial. Bom, o resultado que você vai encontrar aqui vai ser um resultado decimal, certo? Um resultado como um número inteiro. Se você quer transformar esse resultado em porcentagem, você tem que multiplicar esse resultado por 100. Tá? Ao multiplicar por 100, o resultado vai sair em porcentagem. Então vamos verificar? Eu quero saber então qual que é a taxa de porcentagem, qual foi o percentual de aumento. Então vamos chamar esse percentual de aumento de P. O percentual de aumento foi, valor final, 1.560, menos o valor inicial, 1.200, dividido pelo valor inicial. O valor inicial é 1.200. Então você repete, né? O 1.200 aqui e o 1.200 embaixo, mas não pode cortar, hein? Porque não está multiplicando. O 1.200 que está na parte de cima, né, no numerador, não está multiplicando, por isso eu não posso cortar, não posso simplificar. Mas eu posso subtrair e depois que eu fizer essa subtração e fizer a divisão, eu posso e devo multiplicar o resultado final por 100. Tá bom? Um atalho que eu posso pegar aqui, pessoal, é cortar os dois zeros do 100, que está multiplicando, pelos dois zeros do 1.200 que está embaixo dividindo. Isso eu posso fazer. Então a minha conta se transforma um pouco mais simples, né? Fica um pouco mais simplificada. Se eu fizer 1.560 menos 1.200, dá 360. 360 dividido por 12. Fácil, né? 30. Como eu coloquei esse 100 aqui, olha, mesmo que ele já tenha sido cortado, mas só pelo fato de eu ter colocado, significa que o meu resultado vai sair em porcentagem automaticamente. Então, quer dizer que o aumento ali foi de 30%. Quando o preço saiu de 1.200, foi para 1.560, aumentou 30% no preço. Se fosse uma redução, mesma coisa, você iria calcular qual o percentual de redução. Era só fazer o valor final menos o valor inicial. Né? Se desse negativo, só significaria que foi uma redução. Tá? Não precisa ter nada especial com o fato de dar negativo na hora de fazer essa subtração aqui, valor final menos valor inicial. Tá? Se der negativo, significa que, em vez de estar aumentando aquele percentual, está diminuindo naquele percentual. Beleza? Bom, agora vamos diferenciar aqui duas modalidades de juros que existem no mercado. Uma praticamente não se usa, né, mas ela, digamos assim, ela é um degrau que a gente usa para chegar na outra, certo? E eu disse praticamente, isso significa que tem algumas poucas situações em que a gente pode utilizar essa primeira modalidade que eu vou falar. E a outra modalidade é a que se usa o tempo inteiro. O tempo inteiro, tá? Vamos ver quais são elas. A primeira modalidade de juros que se usa é a modalidade de juros simples, ou que não se usa muito pouco, né? Juros simples. Por quê, pessoal? Porque pensa bem, nesse exemplo aqui, ó, Cintia aplicou R$400 e recebeu 2% de juros simples ao mês. Então o que significa? Que ela, por exemplo, ela tinha R$400 e ela colocou esse dinheiro no banco e o banco prometeu dar para ela por mês 2% desse valor, e acrescentando aquele valor. Então depois de um mês que ela deixou o dinheiro lá no banco, aumentou 2% de R$400. 2% de R$400, você sabe que é R$8. A tabelinha aqui, eu sei que ela está difícil de visualizar, mas olha com atenção aqui, olha, que o valor inicial era R$400, foi calculado 2% de R$400, que dá R$8. Isso quer dizer que ela termina o mês
por isso a gente chama de montante, né? É uma outra palavra aqui que é bem utilizada aqui na matemática financeira, que é o montante, é o valor final após uma transação, né? Após o acréscimo de juros, né? Então o valor montante é de R$ 408. Muito bem. Isso significa que ela agora tem R$ 408. Ela não tem mais R$ 400. E ela resolve que vai deixar esse dinheiro, esses R$ 408, no banco. Então, o que seria esperado? Que o banco continuasse pagando para ela 2%, só que agora não mais de R$ 400, e sim de R$ 408. Pois bem, no juros simples não é assim que funciona. No juros simples é 2% de R$ 400 para sempre. Isso significa que mesmo que o dinheiro dela aumente, ela continua sempre ganhando os mesmos R$ 8, mais R$ 8, mais R$ 8, mais R$ 8. Certo? Então, é uma modalidade de juros possível matematicamente, mas que pouquíssimas vezes ela é praticada no mercado. Tá? Muito pouco praticada no mercado. Ela pode ser praticada, sabe quando? Quando o tempo é muito pequeno. O tempo ele é muito pequeno, então não faz muita diferença entre os juros simples e os juros compostos para prazos muito pequenos. Por isso, às vezes, pode-se optar pelo juros simples, porque, como o próprio nome diz, ele é rápido de calcular, ele é simples, ele é fácil de calcular, certo? Então, pode ser que se opte por essa modalidade de juros para simplificar, e porque o tempo não é muito grande. Outra possibilidade seria, de repente, assim, né, o empréstimo ser familiar, né, pai para filho, tá? Vou te cobrar aqui 1%, 2% ao mês, juros simples, né? Só para não dizer que não está cobrando nada, né? Mas enfim, vamos lá. Então a forma, pessoal, de calcular o valor final. Repara, aqui para calcular os 5 meses de aplicação, a Cíntia, né, fez uma tabela. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Lógico que eu não precisava de fazer essa tabela para descobrir quanto é que ela chegou, qual foi o valor alcançado depois de 5 meses, que foi R$ 440. Eu tenho um caminho mais direto para calcular. Quanto que ela vai conseguir, o valor montante, né? Esse montante equivale a total após 5 meses. Vamos dizer que essa fosse a pergunta. Quanto que Cíntia vai ter no banco depois de 5 meses que deixou os R$ 400 dela lá, rendendo juros de 2% ao mês, porém como juros simples, na modalidade de juros simples. Então eu posso fazer isso utilizando, pessoal, as fórmulas para cálculo de juros simples. As fórmulas são essas aqui, olha. Primeiro, a fórmula para calcular o juro. Juro, pessoal, vai ser chamado de J. Tá? Juro é igual a C, que representa o capital lá no início do problema. Esse é o capital aqui no início do problema. Multiplicado pela taxa, que na matemática financeira a taxa é chamada de I, né? Por ser a primeira letra da palavra juros em inglês, certo? Então se utiliza aí, né, o I como taxa de juros. E T vai ser o tempo. O T vai ser o tempo. Tá? Quanto tempo você quer deixar esse dinheiro rendendo juros? Essa fórmula vai ser dividida por 100, para eu não precisar de dividir minha taxa por 100, porque minha taxa está em porcentagem. Então, o motivo de dividir essa fórmula por 100 é para tirar a minha taxa, que está em porcentagem, e deixar ela na sua forma decimal. Tá bom? Vocês vão ver que daqui a pouquinho tem uma outra fórmula que seria mais complicado de deixar para dividir por 100 no final. Por isso a gente divide por 100 antes, e aí não usa esse dividido por 100 na fórmula. Então, essa é a fórmula para calcular os juros. Então, no nosso caso aqui, caso da Cíntia, eu poderia utilizar essa fórmula, estou com um pouquinho de espaço aqui, olha, mas eu vou calcular. Juros é igual ao capital, que é 400, estou seguindo a fórmula que está escrita aqui, vezes a taxa de juros que foi estabelecida foi de 2%, vou botar o 2 aqui, multiplicado pelo tempo, que foram 5 meses, e o resultado dessa divisão, o resultado dessa multiplicação, eu vou dividir por 100. Eu posso aproveitar aqui o 400, olha, e cortar os dois zeros do 400 pelo 100, e só precisar de multiplicar 4 vezes 2 vezes 5, que é R$ 40. Quer dizer, então, que a Cíntia vai receber do banco R$ 40 de juros.
Mas não é só isso que ela deixou no banco, ela deixou os R$ 400 dela lá. Então, quando ela for buscar, quando ela for retirar tudo que ela deixou, ela vai ter aquilo que ela deixou mais os juros. Isso a gente chama de montante, e a gente simboliza pela letra M. Montante, depois de um tempo que os juros foram atuando, né, vai ser o juro mais o capital, ou capital mais juro, certo? Então o montante é dado por essa relação aqui, a soma do que rendeu dos juros mais o capital. Então no caso da Cíntia aqui, o montante dela vai ser o juro, que é de R$ 40, mais o capital dela, que é de R$ 400. Então, Cíntia chega depois de 5 meses ao total de R$ 440. Isso com juros simples. Vamos ver aqui agora juros compostos, que como eu já adiantei para vocês, é o que na prática é usado. Tá? Juros compostos. Você pode pegar dinheiro emprestado, às vezes com um parente, com um amigo e tal, e provavelmente ele vai te cobrar juros compostos. Bancos, instituições financeiras, aí nem se fala, né? Vão calcular sempre com juros compostos, tá bom? Então aqui, olha, é uma situação. Carlos aplicou R$ 400 em um banco que paga juros compostos de 2% ao mês. Qual é o montante depois de 5 meses? Tá? Por que eu peguei esse exemplo? Lógico, para comparar com o caso da Cíntia ali, né? Para ver qual é a vantagem, né? Ou desvantagem de você pegar um empréstimo, por exemplo, com juros compostos. Repara, pessoal, aqui vai ser utilizado aquela lógica mais coerente. Se eu coloco um dinheiro no banco e ele me paga 2%, depois de um mês, o que eu vou ter lá no banco é R$ 408, igualzinho no juro simples. Porém, no mês seguinte, inicia um novo ciclo. E nesse novo ciclo, o banco tem que reconhecer que agora eu não tenho R$ 400 lá, eu tenho R$ 408. Então, nesse novo ciclo, o banco vai me pagar 2% de R$ 408. E 2% de R$ 408 vai dar R$ 8,16, que é acrescentado aquilo que eu já tinha anteriormente, né, aos 408. Eu pego aqueles 408, acrescento R$ 8,16 e chego ao total montante de R$ 416,16. Ah, professor, mas deu uma diferença de apenas 16 centavos em 2 meses. Por isso que eu falei que quando o tempo é muito pequenininho, às vezes se calcula como juros simples, porque a diferença, se o dinheiro também, né, se o capital for pequeno, às vezes não é tão significativa. 16 centavos aqui de diferença. Agora, se você deixar isso crescer com o tempo, 6 meses, 12 meses, 1 ano, né, 2 anos, 3 anos, enfim, isso vai fazer uma diferença grande lá no final, né? Quanto maior o tempo, maior a diferença, e também quanto maior o valor do capital lá no início, maior a diferença. Certo é que no final aqui dos 5 meses, o Carlos chegou ao total de R$ 441,63. Qual foi a diferença para o caso da Cíntia? R$ 1,63, tá vendo? Por quê? Pouco dinheiro, pouco tempo. Pouco dinheiro, R$ 400, né? Não é um valor tão alto assim, e o tempo não foi tanto tempo assim, tá? Porém, se uma dessas duas coisas crescesse, né, ou o valor, em vez de R$ 400, fosse R$ 40.000, né, o valor já seria significativo. Ou se o tempo crescesse muito. Ou então, pessoal, se o percentual fosse mais alto também. O percentual aqui é 2%, que não é um percentual tão baixo falando de juros, mas se fosse mais alto, a diferença seria maior ainda. Bom, as fórmulas para calcular juros compostos. A primeira fórmula é para calcular o valor do montante, já. Então você já tem uma fórmula direta para calcular o valor do montante. O valor do montante ele é calculado assim, ó. Montante é igual ao capital, que multiplica. Aí você tem que abrir parênteses, e dentro desse parênteses você vai colocar 1 mais I, lembra que o I é a taxa de juros? 1 mais I elevado ao tempo. Então o tempo aqui, ó, a quantidade de meses, né, vai ser elevado. Algumas coisas importantes aqui, olha. O tempo e a taxa tem que estar na mesma unidade de tempo. Se essa taxa aqui é de 2% ao mês, o tempo tem que estar em meses. Se a taxa for de, sei lá, 5% ao ano, o tempo tem que estar em anos. E se não estiver, você tem que mudar, você tem que trocar. É sempre mais fácil trocar
o tempo, mexer com o tempo, do que mexer com a taxa. Tá? Mas as duas coisas são possíveis. Tá bom? Então, essa fórmula é direta para o cálculo do montante. Tá? Se você quiser, por exemplo, eu já sei o capital, já sei o montante. Usei essa fórmula, então já sei o capital, já sei o montante. Mas eu quero saber qual que foi os juros. Então, você faz o inverso daquela fórmula anterior que eu coloquei para os juros simples lá. Você vai botar assim, olha, os juros é a diferença entre o montante, o valor final, e o valor do capital. Né? Esse é o conceito, é a definição de juros. Os juros é a diferença entre o valor final e o valor inicial de qualquer aplicação, qualquer transação financeira. Tá bom? Então, no caso aqui do Carlos, para calcular isso que eu estou falando aqui, olha, eu teria que escrever a fórmula assim, ó, montante é igual ao capital, R$400, multiplicado por 1 mais... aqui uma outra informação importante. Nessa fórmula, se eu colocasse a minha taxa dividido por 100, a fórmula, o 100 também teria que ser elevado a t. Isso tornaria o cálculo muito grande. Então, o que a gente faz? A gente divide esse i por 100 antes de colocar aqui na fórmula. Isso quer dizer, gente, que aquele 2% não vai entrar aqui como 2, ele vai entrar aqui como 2 dividido por 100, que é 0,02. Então eu vou somar, porque está dando parênteses, e depois de somar eu vou elevar ao tempo. O tempo aqui são 5 meses. Tá bom? Então, fazendo essas contas, eu faço aqui montante é igual a 400, multiplicado por 1,02 elevado a 5. Antes de multiplicar, você tem que elevar 1,02 à quinta potência, que significa 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02. Você tem que multiplicar 5 vezes. Não é multiplicar por 5. É ele vezes ele vezes ele, 5 vezes. Depois que você fizer essa multiplicação, você multiplica por 400. Fazendo isso, pessoal, o resultado vai ser esse que está escrito aqui, 441,63. R$ 441,63. Beleza? Vamos para um exercício? Vou propor aqui um exercício. Esse exercício está no seu livro, mas eu vou propor ele aqui, vou fazer ele aqui. E depois os outros exercícios que estão no seu livro, eu já fiz como proposta lá no material, né, no arquivo que eu postei no blog, lá naquele arquivo em Word que está lá no blog. Lá tem toda a orientação para vocês estudarem, fazerem exercícios e quais exercícios vocês devem fazer durante essa semana para estar bem, né, situados aqui com relação a esse conteúdo. Olha só, esse exemplo que eu vou fazer aqui é um outro exemplo de comparativo. Se você analisar, o anterior era um comparativo, né, entre a Cíntia e o Carlos. Aqui eu vou fazer um outro comparativo, porém não são exatamente os mesmos valores e nem o mesmo tempo. Olha bem, em qual dessas situações a aplicação de R$4.000 terá maior rendimento e quanto será a mais? Então, no sistema de juros simples, a taxa era de 3%. Vamos imaginar que alguém ofereça isso para vocês. Ó, deixa aqui no meu banco que eu te pago 3% ao mês durante 2 meses. Mas só 2 meses. E no outro banco, ele fala assim, deixa aqui no meu banco que eu te pago 2% ao mês e você pode deixar aqui o seu dinheiro por 3 meses. Eu faço esse acordo com você durante 3 meses. Prometo te pagar 2% durante 3 meses. E aí? Qual seria a melhor escolha? E a melhor escolha aqui eu quero saber qual dos dois vai dar maior dinheiro no final, tá? Bom, maior valor em dinheiro no final. Então eu separei aqui para fazer o cálculo em lados diferentes aqui. Do lado esquerdo eu vou fazer o cálculo dos juros simples. Desse lado eu vou calcular os juros simples. Para calcular os juros simples eu uso a fórmula juro, que é o J, é igual a capital multiplicado pela taxa e pelo tempo e no final dividido por 100. Claro que eu posso simplificar. Juros é igual capital R$4.000. A taxa, nesse caso do juros simples, é de 3%. Lembra que aqui eu posso colocar porcento mesmo, o número mesmo da porcentagem. E o tempo são 2 meses. Pronto, e dividido por 100. Eu coloquei esse exemplo, na verdade o livro traz esse exemplo, para você passar pela sua cabeça pelo menos a seguinte situação. Deve dar o mesmo resultado, porque só trocou. Um é o 2, é porcentagem 3 e tempo 2, o outro é a porcentagem 2 e tempo 3.
Então, como a ordem dos fatores não altera o produto, deve dar o mesmo resultado. Será? O problema é que um é juros simples, o outro é juros compostos. Então vamos ver. Vou cortar aqui, olha, 2 zeros aqui, com 2 zeros aqui, portanto vai ser 40 vezes 6 os juros, né? Então os juros é R$240. 6 vezes 4 é 24, R$240. O montante é esse juro mais aquele capital do início. Então esse montante vai ser 240 mais aqueles 4.000. Então ele termina essa negociação, né, esse acordo com R$4.240 na sua conta. Pronto. Terminamos o cálculo dos juros simples. Agora vamos ver o cálculo dos juros compostos. Ó, que tal você parar o vídeo e tentar calcular antes que eu termine o cálculo aqui? Pode ser, né? Muito bem. Vou lá agora, ó. Montante é igual capital vezes 1 mais aquela taxa de juros, que tem que estar em decimal, elevado ao tempo. Ele não tem a divisão por 100 na fórmula, você tem que fazer a divisão antes. Montante é igual a 4.000, multiplicado por 1 mais... No caso dos juros compostos, a taxa é de 2%. Então eu vou escrever 0,02 e elevar ao tempo, que é 3. Eles inverteram. Aqui a taxa é 2 e o tempo é 3. No anterior, o tempo era 2 e a taxa era 3. Então vamos fazer a conta aqui. Esse montante vai dar 4.000 multiplicado, pessoal, por 1,02 elevado a 3. Eu vou fazer essa conta aqui. 1,02 elevado a 3, primeiro eu faço aqui, e no final eu vou multiplicar por 4.000. Já tem aqui o resultado. Vai dar R$243,60. Então a primeira conclusão é de que não é igual. Tá? Não é igual. Mudou só a ordem, mas como mudou a modalidade de juros, o resultado é diferente. Segunda conclusão é que, mesmo com pouco tempo, aí, olha, os juros compostos rendeu mais. Deu mais vantagem, né, se a gente comparar essas duas modalidades aqui, do que o juros simples. E é isso que vai acontecer praticamente todas as vezes. Tá bom? Bom, agora é com vocês. Vocês têm exercícios para vocês fazerem, precisam fazer aí uma quantidade razoável de exercícios sobre juros simples, também sobre juros compostos, comparação entre os dois, problemas envolvendo porcentagem, tá bom? Tendo dúvidas, pessoal, anotem. Você pode mandar e-mail para mim, né? Tem lá meu e-mail no blog de vocês, ou então anotem no seu caderno, registrem todas as suas dúvidas no caderno e deixe para as nossas aulas, nosso encontro online, você relatar em que você teve dúvida. Eu quero saber em que você teve dúvida, qual foi a parte difícil desses exercícios que nós temos para fazer aqui nessa semana. Tá bom? Espero que todos fiquem muito bem aí e a gente se fala na próxima aula online, gente. Tchau para vocês.